Olá a todos, espero que estejam bem. Hoje vamos falar sobre as birras das crianças. Então, cada vez mais os pais que nos preocupam, que nos procuram, aliás, preocupados, reportam-se à necessidade de reunirem mais competências para entenderem e para lidar com este tipo de situações que vão acontecendo também cada vez mais. Porque, na realidade, é algo para o qual muitas famílias não se sentem preparadas para atuar ou sentem de alguma forma que os seus esforços não têm os resultados que gostariam. Então, vamos ver o porquê da existência das birras, não é? O porquê dos seus inícios, o que é que está envolvido neste processo, o que é que está por trás da birra, não é? Como ajudar a criança, o que é que podemos fazer para evitar as birras também, e onde é que os pais podem alterar o seu comportamento para um maior ajuste, para uma maior adaptação familiar também, não é? E aqui, uma vez mais, a título como em tantos outros temas que temos falado aqui, o papel principal também vai recair sobre os pais. Então, para já, numa perspectiva do desenvolvimento das crianças, não é? As birras podem cumprir a função do experimentar da sua autoridade sobre as figuras significantes da vida deles, não é? Os pais, os avós, os irmãos, os professores, etc. Não é? Depois, não olhando também para as birras como um comportamento desafiador, não é? Mas sim como um comportamento que tem como origem uma motivação muito forte para algo, não é? A birra intencional acontece porque existe esta intenção estratégica, não é? De orientar os desejos da criança na sua própria satisfação, não é? E quando estes desejos são negados, observamos então este comportamento típico, não é? Determinado, persistente nesta medição de forças, não é? E então, quais são os processos que acontecem nas birras? O que é que está aqui envolvido? Então, neste processo, as poucas competências da criança em conseguir manter o autocontrole, não é? Juntamente com o seu foco muito acentuado no cumprimento daquele desejo, e ao mesmo tempo com uma capacidade diminuída para gerir a sua frustração, não é? Leva então a que as birras aconteçam. Portanto, resumindo, existe uma motivação aumentada, não é? Um desejo de algo aumentado, uma limitação no autocontrole e ao mesmo tempo uma centração no eu, não é? Nas minhas necessidades, nos meus quereres, nos meus desejos, não é? Depois, juntamente com isto, a negação desse mesmo desejo e a baixa tolerância à frustração leva então às causas da birra. Portanto, as birras no geral nascem porque há uma relação muito direta com a atenção, não é? Com esta motivação, com os pensamentos, com os desejos e intenções para a satisfação imediata das suas prioridades ou daquilo que a criança entende ser como urgente. Depois, normalmente também, a birra pode ter agregado também sentimentos de insegurança, de medo, de perda de controle, não é? E por isso podem ter manifestações tão grandes quanto a intensidade sentida com todas estas emoções. Portanto, é verdadeiramente uma junção de tantos elementos, não é? Que produzem, ou que podem produzir tantos efeitos negativos nas crianças, que por isso mesmo devem ser atendidos, devem ser tratados de acordo também com o tamanho desta manifestação. Então, o que é que contribui mais para estas birras, para estes estados de tão grande tensão? Então, logo à partida, o facto de haver, então, como dissemos, poucas competências para lidar de forma eficaz, não é? Com os seus pensamentos, com as suas emoções, não é? O que leva a que a criança se mantenha também super focada, não é? Unicamente nos seus interesses. E ao mesmo tempo leva a que haja o afastamento também de qualquer alternativa para a modificação daqueles seus desejos, não é? Depois, a falta de consistência no cumprimento das regras, dos limites ou das rotinas criadas pelos pais, leva igualmente a que a criança não peço desculpa, tive aqui uma entrada de repente na sala. Portanto, estamos a falar da falta de consistência no cumprimento das regras, não é? Portanto, isto pode levar a que a criança não encontre um padrão de funcionamento uniforme, não é? Constante, não é? E corresponde a um sentimento de segurança e de controle pela criança, não é? Portanto, na realidade, o que acontece então, na maior parte das vezes, é que ela não sabe como se portar. Portanto, todos estes comportamentos são, de alguma forma, não é? A procura da regra, a procura do limite, não é? E como eles não são claros,
É por isso que a maior parte das birras não são sempre iguais, não é? Porque é simples, a criança está a experimentar, não é? Ela ainda não sabe se portar, porque as regras não são claras, não é? Não há estrutura, não há consistência, as regras estão sempre a mudar. E daí hoje berrar, amanhã espernear, no dia seguinte agredir e por aí fora, não é? Ok. Então, e estratégias para ajudar a controlar as birras. Quer dizer, o ideal para acalmar a criança é, logo que possível, afastá-la fisicamente daquela fonte de tensão, não é? Ou propor de imediato uma alternativa com uma atividade, ou, por assim dizer, ocupar o seu pensamento, não é? A sua atenção com algo que seja do seu agrado, ou seja, redirecionar o foco da criança. Depois, enquanto pais, devemos também manter-nos atentos para os gatilhos que despoltaram a situação, não é? O que é que levou àquela birra, não é? O que é que a mantém e o que é que podemos fazer para a diminuir ou eliminar. E aqui ainda também pode ser bem-vindo, por exemplo, conversar com a criança, não é? Caso haja essa possibilidade naquele momento, ouvi-la verdadeiramente, não é? E conhecer os seus propósitos, conhecer as suas intenções, perceber, através da sua própria percepção, o que é que está a gerar aquela ansiedade, aquele comportamento, não é? Depois também, é sempre importante também recordar que devemos procurar oferecer uma atmosfera de segurança, não é? de tranquilidade para que a criança consiga sentir-se reconfortada, acompanhada, segura, não é? Portanto, é importante que nós, enquanto adultos, enquanto pais, que adotemos estratégias que não deixem a birra crescer, que não a deixem assumir dimensões de grande ansiedade, não é? Levando a criança também a um estado de grande tensão e sofrimento emocional. O que é que pode mais ajudar assim grosseiramente? O estabelecer rotinas, não é? Adequadas às competências das crianças, não é? Com limites bem claros, bem definidos, sem que possam levar a quaisquer tipo de dúvidas de como se podem, como devem portar naquela situação. Mas ao mesmo tempo também de acordo com as suas competências, não é? Com os seus interesses, portanto, gerando metas, gerando objetivos comuns, não é? Usando sempre o autorreforço, o incentivo, o senso de controle e a segurança como um meio para promover a autoeficácia da criança. Portanto, no fundo é dizer-lhe, eu sei que tu vais conseguir, eu estou ao teu lado para te ajudar e juntos vamos fazer isto. Portanto, em todo o processo, não é? E não importa se a birra está a decorrer ou não, devemos transmitir esta confiança, não é? Esta confiança na capacidade que a criança tem para sair daquele estado, não é? Com uma voz calma, num timbre baixo, não é? Mas ao mesmo tempo sempre sendo direto e sendo claro nas regras e limites que supostamente a criança já conhece, não é? E nestas situações também devemos ser o seu modelo, ou seja, se nos exaltarmos e perdermos a calma, tendencialmente a criança irá imitar-nos, não é? E a situação, em vez de terminar, vai aumentar para níveis superiores, criando um ciclo sem fim, não é? A criança grita, os pais gritam, a criança grita, quer dizer, e por aí fora, isto parece que não tem fim. Então, na realidade, o que acontece também por vezes é que as crianças nestes momentos podem não entender sequer o que estão a sentir, nem o porquê, não é? Nem como lidar com aquilo, e expressam o que pensam e o que sentem na forma da birra, porque na realidade não sabem agir de outra forma, porque lá está, as regras não estão bem definidas, não há uma estrutura sólida com o que se pode fazer, ou com o que se deve fazer, ou com o que é permitido fazer, não é? E aqui entra, uma vez mais, o nosso papel de pais e educadores, não é? Então, o que é que nós podemos fazer? Ou o que é que nós devemos fazer? Não é? Vamos ensinar a criança, vamos mostrar à criança o que é que ela está a sentir, não é? Vamos dar um nome àquela emoção e vamos também mostrar que existem várias formas de fazer os pedidos sem ser com a birra, não é? Mas antes, claro, obviamente, como já dissemos antes, as regras devem estar definidas, não é? Então, vamos fazer um pequeno exemplo prático. Não é? Por exemplo, a criança faz um pedido, por exemplo, no supermercado, não é? e pede um doce, e esta é a sua motivação, e até pode pedir com bons modos e de forma correta. No entanto, esse desejo é negado pelos pais, porque vamos dizer que tem cáries nos dentes e não pode comer doces naquele momento. Não importa, é apenas um exemplo. Portanto, depois, a criança insiste no seu pedido, não é?
porque quer mesmo ver preenchido aquele seu desejo. Portanto, aqui temos a sua centração no eu, não é? Nos seus desejos, mas também já sabemos que esse desejo vai ser seguido com uma negação imediata dos pais, não é? O que é que surge de seguida? A baixa tolerância à frustração, por causa da dita negação dos desejos, não é? E então também a respectiva birra. Ora bem, e é aqui, em todo este processo, que começam a maior parte dos problemas. E porquê? Então, vamos lá ver. Porque os pais começam por negar o seu desejo, não é? No entanto, pelo facto da criança manter a insistência, não é? A birra tem continuação, não é? E as negações continuam também, não é? E aqui temos a luta de poderes, não é? Porém, como se trata de um espaço público, não é? Porque estamos num supermercado, o que acontece na maior parte das vezes é que os pais acabam por ceder os desejos da criança, porque não querem ficar sujeitos aos olhares dos outros, não é? Porque sentem embaraço, porque sentem vergonha daquela situação. Então, o que é que aconteceu na mente da criança por não ter havido uma consistência no comportamento dos pais? Então, ela pensa mais ou menos assim. Bom, eu peço uma vez e a minha mãe e o meu pai não me dão. Eu peço a segunda vez e eles também não me dão. Então, eu faço uma birra, não é? Mas ainda assim os meus pais não me dão. Bom, mas como a minha motivação para aquele desejo é muito grande, eu continuo com a minha birra. E neste momento, os pais já sabem, não é? Já há berros, já há gritos e em muitos casos também já há agressividade. Então, de seguida, o que é que acontece? A minha mãe ou o meu pai já me dão o que eu pedi. Bom, então, o que é que acontece aqui? Não é? O que é que a criança aprendeu com este comportamento dos pais? A criança pensa qualquer coisa do género. Já sei, para ter o que eu quero, eu tenho que ir crescendo na birra. E mesmo que os meus pais me digam que não, eu sei que eles me vão dar se eu continuar. Então depois tenho a satisfação dos meus desejos. Está feito, não é? Quer dizer, para a criança é clarinho, é simples, não é? Ela arranjou a sua estratégia, não é? De ver satisfeita as suas necessidades, não é? E os pais ajudaram nisto, não é? E foi, de certa forma, esta inconsistência dos pais, não é? Entre o não primário e o ceder mais tarde, que levou a criança a optar por este tipo de comportamento. A birra, não é? Porque para ela, por todos os casos, resultou, não é? Bem, qualquer das formas também, todos nós, enquanto pais, não é? É a nossa responsabilidade ajudar no autocontrole através do criar da empatia, por exemplo, não é? Porque para todos os casos a birra leva ao sofrimento, não é? A criança sente-se perdida, a perder o controle, portanto, importa trabalhar estas emoções e identificar o que é que a criança está a sentir, seja tristeza, frustração, raiva, não importa, estas emoções devem ser atendidas. Portanto, depois, num momento também, validar este mesmo sentimento. Não é? É que não importa sequer se é adequado ou desadequado, não importa. O que importa mesmo é que se dê uma resposta ao que está a acontecer. Sei lá, qualquer coisa do género. Claro que sempre adaptado também à situação. Eu entendo o que estás a sentir, mas temos que adotar uma outra alternativa. Eu gostava muito de ajudar a conseguir o teu desejo, mas hoje, ou neste momento, temos que procurar uma coisa diferente, mas dou-te a certeza que voltamos a fazer, que voltamos cá para comprar o que tu queres, porque eu gosto de ver feliz nessa situação, com essa coisa, quer dizer, o que quer que seja, não importa. Portanto, o que é que nós fizemos com isto? O que é que nós fizemos? O que nós fizemos foi dizer à criança que entendemos o seu pedido, não é? Não a frustramos, não lhe dizendo que não, e repararam que não usámos o não é? Evitando assim também a sensação de frustração ao seu pedido mais direto, e ainda mostramos que estamos tão interessados naquela situação, não é? Na satisfação daquele seu desejo, tanto quanto a criança, ou seja, mostramos como que de igual para igual, não é? Com os mesmos interesses, porém em alturas diferentes, mas tudo isto implica, claro, já o dissemos várias vezes, uma consistência grande, não é? Uma grande partilha, não é? Aceitação, não é? E o fomentar da comunicação e de outras habilidades também que podemos ver também. De qualquer das formas, é sempre importante fazer uma antecipação, digamos assim, não é? Uma preparação, neste caso, antes das idas ao supermercado, por exemplo, se já sabemos que vão haver pedidos de doces, por exemplo, não é? Previamente avisamos que hoje talvez seja difícil satisfazer o teu pedido, ou simplesmente evitamos passar com a criança naquele corredor. Portanto, é manter-nos alerta, não é? E ter noção do que é que promove a birra, não é? E encontrar alternativa para que ela não aconteça. Outra alternativa como também já vimos, é fazer despertar o interesse numa outra área, não é? Quer dizer, encontrar um outro estímulo para desviar a criança daquele foco. Depois, e insisto também, porque isto é fundamental, não é? A consistência é extremamente importante.
depois de estabelecida a regra, o limite, não é? Importa que esta regra ou que este limite se mantenha, não é? E se houverem perguntas sobre os porquês, nestes casos em particular e nestes momentos de stress e de tensão da birra, não é? Vamos reduzi-las a respostas fechadas de sim ou não é? Para que não haja um grande desenvolvimento do tema, não é? E se continue a alimentar aquele processo. Portanto, no todo, o objetivo é encontrar uma forma de afastar também o pensamento da criança daquela situação. E todas estas conversas que mantemos com a criança devem ser mantidas de igual para igual, não é? Mostrando que, mesmo que estejamos a negar os seus desejos, estamos a dizer que entendemos o que sente, não é? E que estamos dispostos a ajudar. E isto estimula a igualdade e não deixa que a figura do pai ou da mãe, não é? sejam vistas, se transformem em autoridades negativas, não é? Depois, ainda como já dissemos também, importa também que se ouçam as motivações da criança, não é? Os porquês daqueles desejos. Porque somente com estes dados é que podemos apresentar alternativas, não é? Se eu sei o que ela quer, eu posso apresentar uma solução diferente. Mas se eu disser somente que não é? Se eu negar aquele seu desejo, fico sem alternativas, não é? E a birra tendencialmente continua. Porque, quer dizer, eu não tive, enquanto pai, não é? Eu não tive abertura suficiente para ouvir a criança, para entender as suas motivações, e coloquei de imediato uma barreira na comunicação, não é? E isso levou ao nervosismo, não é? Levou ao berro, à tensão. Portanto, quer dizer, ao fim e ao cabo, a escolha é sempre nossa. Portanto, fica para pensar, não é? Depois, ainda, contrariamente a este tipo de comportamento mais rígido, digamos assim, nestas situações, nestes momentos podemos estimular uma respiração mais calma, não é? O relaxamento, mostrando carinho, atenção, o sentido de estar presente e disponível para ajudar. Portanto, o objetivo sempre é reduzir a tensão, não é? Mostrar que estamos presentes para ajudar, mostrar que a frustração da criança é reconhecida, que é entendida e que validamos aquele seu interesse, mas que o iremos tratar noutra altura, não é? E esta forma de abordagem muda muito, muda bastante, garanto. Portanto, no todo, a birra não deve ser ignorada no seu conteúdo, não é? Na sua razão de existir, porque traz com ela os desejos e os interesses das crianças, não é? E por vezes também as suas necessidades. E ao inibirmos a manifestação destes desejos, estamos também a inibir uma forma do nosso filho se dar a conhecer, não é? Se não gostamos dessa forma, o problema está do nosso lado, porque nós é que temos que lhes mostrar uma forma diferente da criança comunicar o que deseja. Portanto, o papel é nosso, sempre, não é? Porque não podemos simplesmente mostrar à criança que não gostamos daquele comportamento sem nada fazer para o adaptar, sem nada fazer para o ajudar, não é? Sem mostrar alternativas, sem ter criado o limite e por aí fora, não é? Depois, no pós-birra, como já dissemos, reforçar sempre que entendemos o que a criança pediu, mas que naquela altura não era apropriado fazer, mostrando que para a próxima vez temos a certeza que ela vai ter um comportamento diferente, não é? E desta maneira reforçamos também as suas competências, o seu autocontrole e o seu sentido de eficácia para um determinado desejo, não é? E desta maneira, de certa forma, colocamos lá a responsabilidade de um comportamento mais adaptado em cima da criança, de certa forma, não é? Mas com a nossa supervisão, não é? Com a nossa ajuda. Portanto, como vemos, tudo começa com os pais, não é? E a forma como lidamos com estas situações. Contudo, também paralelamente à forma como agimos nestes momentos, podemos sempre estimular este autocontrole da criança, não é? E como é que promovemos o autocontrole? O que é que podemos fazer? E para que é que isto serve? Então, o autocontrole, neste caso, ajuda, por exemplo, a controlar a atenção, não é? Os pensamentos, as emoções, os desejos, os impulsos das crianças. E tudo isto pode ser feito com o treino das habilidades sociais, não é? Com o estimular da comunicação, da autonomia, do respeito de uns pelos outros, não é? Da resolução de conflitos, etc. Portanto, com uma série de habilidades que muitas delas até têm origem nas brincadeiras entre uns e outros. Portanto, resumidamente, estas habilidades fomentam uma forma diferente de aceitar e de se adaptar àquilo que o meio tem para oferecer, seja no contexto familiar, seja escolar, seja com os amiguinhos. Não é? Portanto, na realidade, estas competências são extremamente importantes para uma boa gestão da paciência das crianças, não é? Do stress, da angústia, da ansiedade, quer dizer, e por aí fora. Portanto, todas estas competências acabam depois também por transmitir, não é? E acima de tudo, a eficácia, o controle, a calma e a segurança às crianças, certo? Portanto,
Eu acho que ficou aqui uma pequena resenha daquilo que são as birras, não é? Os porquês das birras, qual o nosso papel enquanto adultos, enquanto pais e educadores, não é? E como é que podemos ajudar as crianças nestas alturas. E eu espero que este bocadinho vos possa ser útil no futuro também. Entretanto, nós aqui também no Espaço Incremento temos um modelo de intervenção ajustado a cada criança em particular, não é? E a cada família em particular, porque as necessidades e as dificuldades são sempre diferentes, não é? E por isso estamos disponíveis para vos ajudar também num plano personalizado, não é? Ajustado à vossa família, com um foco muito direcionado para as vossas competências e para os vossos recursos. Portanto, hoje ficamos por aqui então. Obrigado por terem assistido e voltamos para a semana com outro tema. Obrigado. Até depois.